Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar agora uma aula de língua portuguesa e lá no nosso livro didático, na página 51, nós vamos começar a falar da literatura de cordel, tá? Bom, na nossa última videoaula, nós encerramos o capítulo 5, nós terminamos de falar sobre os pronomes, né? Vocês ficaram com algumas atividades para fazer em relação à revisão, hora do estudo e tudo mais. Terminamos então de falar sobre as crônicas e agora nós vamos falar sobre esse tipo de literatura que é a cara do Brasil, é super regional e super comum no Nordeste do Brasil. Bom, a literatura de cordel nada mais é do que poesias que são feitos em folhetos e pendurados em cordões, né? Então a palavra cordel vem de cordões, são pendurados em cordões como se fossem varais, e as pessoas vão nesses varais, leem as poesias, os poemas e escolhem quais querem comprar, tá? Esses poemas são vendidos nas feiras e tudo mais. Essa tradição vem lá da Espanha e da França, lá do século XVIII, e chegou aqui no Brasil, tá? Com toda essa mistura que nós temos de culturas, na verdade, e ficou muito famoso no Nordeste do Brasil. Hoje são feitos, né, poemas de cordel, poesias de cordel, para enfeitar as cidades do Nordeste do Brasil em épocas festivas, em épocas de festivais de literatura, e também são feitos livretos, né, com essas poesias. Ainda é característico da poesia de cordel uma imagem vir acompanhando. Essa imagem normalmente representa o que esse poema está falando, né? São normalmente imagens que representam a realidade do Nordeste do Brasil, né? Então, se vocês olharem aí, a partir da página 52 do nosso livro, nós temos muitas imagens que lembram o sol, o violão, o cacto, né? Essas paisagens, né, do Nordeste do Brasil. E como que elas eram feitas, né? Bom, elas eram feitas com a xilogravura. Se você não conhece, a xilogravura era uma forma de impressão, né, utilizada em que você cravava na pedra a imagem, passava a tinta e colocava o papel por cima. Você pode pesquisar na internet como que funcionava a xilogravura, mas é isso, é uma forma de impressão. Então as pessoas cravavam, né, iam cavando na pedra, né, ali a imagem que eles queriam, né, que saísse no papel, passavam a tinta por cima e colocavam o papel. Quando tirava, a imagem ficava ali no papel, se chama xilogravura. Tem muitos outros materiais também pode ser feito, como por exemplo a madeira também, né? Hoje as pessoas utilizam até mesmo o isopor para poder fazer a xilogravura. Mas com o avanço da tecnologia, né? A gente faz hoje em dia as impressões pelo computador mesmo, né? Você coloca a imagem que você quer ali no computador e imprime. Bom, então a poesia de cordel, ela é essa poesia, né, que é impressa nos folhetinhos e pendurada no cordãozinho. Ela ainda pode ser feita dividida, né, em cestilhas ou setilhas, tá? Agora a gente está falando da forma do poema. Então, o que isso significa? Cestilhas significa que ele tem 6 versos, tá? Então, as estrofes têm 6 versos. E as setilhas significam que as estrofes têm 7 versos. A poesia de cordel é sempre rimada.
O que que isso significa, pessoal? Poesia a gente tem que ler em voz alta. Se a gente lê em silêncio, só com a cabeça, a gente não consegue perceber as rimas na maioria das vezes. E por que que ela é sempre rimada? Porque na maioria das vezes ela é musicada. Ela vira uma música, né? Uma cantiga. Então, ela é sempre rimada, ela é sempre musicada, ela tem uma musicalidade, ela tem um estilo do Nordeste, ok? Então, ó, características da poesia do cordel. É sempre rimada, tá? A métrica dela, né? Pode ser estrofes chamadas de sextilhas ou setilhas, ok? Tudo isso vocês vão ver e vão fazer exercícios a partir da página 51, tá? Até a página 64 do nosso livro didático. Combinado? Tem muitos exemplos de poesia de cordel para vocês lerem aí. São lindos, tá? Os exemplos. E vocês também vão descobrir muitas coisas em relação à estrutura, à forma e tudo mais. O que ainda é importante falar? Bom, a poesia, ela tem uma linguagem específica, né? A gente utiliza muito a figura de linguagem quando a gente está falando em poesia. As palavras não costumam ter o significado do dicionário, né? Quando a gente fala em poesia. Então, a gente encontra muita metáfora, muita ironia e tem um tipo de figura de linguagem muito comum também nas poesias de cordel, que é a aliteração, que é a repetição de um mesmo som de uma consoante, tá? Vocês vão ver isso em algumas poesias aqui no nosso livro. Combinado? Então, olha, tarefa da semana, exercícios a partir da página 51 até a página 64. Leiam os exemplos, respondam as questões. Essa é a nossa última videoaula antes da nossa prova bimestral, combinado? Além disso, preciso dar um recado sobre o projeto de leitura, que eu já havia falado no último vídeo, vou reforçar hoje. No cronograma novo, foi já o questionário número 1 sobre os livros do projeto de leitura. Bom, se você ainda não recebeu o bilhete com as opções de livro para você escolher para o projeto de leitura, entre em contato com a escola e pede para enviar para você, né? Esse bilhete são 3 opções de livro para você escolher, combinado? Você pode olhar lá qual você gostaria de ler e escolher. O primeiro questionário é um questionário sobre a capa do livro, sobre o autor, o título do livro e tudo mais. O que significa que você não precisa ter o livro em mãos para respondê-lo. Você pode procurar o livro no Google, né? Jogar o título do livro no Google, encontrar a capa do livro e responder esse questionário só ali, olhando a capa do livro ali no Google, fazendo suas pesquisas no Google, dá certíssimo. Outros colegas fizeram isso, tá? Então, esse questionário número 1 é para ser entregue ainda nesse cronograma deste bimestre, do segundo bimestre. Está valendo ponto, porque o projeto de leitura já iniciou no segundo bimestre, ok? No entanto, a professora é desesperada e já enviou o segundo questionário. Só que o segundo questionário não é para este bimestre, é para o próximo bimestre, o terceiro bimestre, lá para agosto. E nele já tem perguntas sobre o livro em si, a história, o enredo, os personagens e tudo mais. O que significa que você tem que começar a leitura nas férias.
Então, a sua família pode comprar o livro, ainda que seja online, vai dar tempo do livro chegar, dá tempo de você começar a leitura para lá em agosto a gente trabalhar com esse questionário número 2, mas ele já foi para você nesse novo cronograma para você já ir adiantando, escolher seu livro, fazer a compra. Quem já quiser começar a ler o livro nas férias, já pode responder o questionário número 2 enquanto vai lendo. Combinado? Então, questionário número 1 está valendo para o segundo bimestre. Questionário número 2, terceiro bimestre, depois do recesso de julho. Combinado? Bons estudos, se preparem para a prova bimestral e até a próxima aula. Tchauzinho!